Então, pessoal, para que nós possamos concluir esse primeiro módulozinho acerca da importância da conciliação com essas dicas, nós vamos ver mais ou menos aqui uma síntese do que a gente viu nos outros vídeos, ok? Então, primeira coisa que você que vai advogar, principalmente advogando na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum também, hoje a conciliação, como foi dito várias vezes, é muito prestigiada. Mas, pensando aqui na atuação na Justiça do Trabalho, a primeira coisa que você tem que levar em conta é que o advogado não é a parte. Todo advogado tem que se conscientizar disso. Você, advogado, não é o litigante. Não faria nenhum sentido que a parte contratasse um advogado para ter em juízo, principalmente em audiência, as reações que são até admissíveis em relação à parte, mas para o advogado não casam, não senta, como se diz por aí, não combina com a performance de quem tem formação jurídica, certas posturas que ficariam bem, ou pelo menos se aceitaria que viesse da parte. Então, coloque isso na sua cabeça. Você não é parte. Você não tem direito de se apaixonar pela causa. A não ser que você seja performático e acha que aquilo ali possa servir para alguma coisa. Tipo advogado de júri, que faz toda aquela performance e tal. Mas lembre-se, você está numa audiência em que, de início, o que se visa é conciliação. E, portanto, você tem que se comportar com altivez, mas com serenidade. Porque, do contrário, se confundindo com a parte, com o seu cliente, você tem que saber separar os papéis. O que cabe a um, o que cabe ao outro. Portanto, se você tiver reações que são admissíveis, se fossem evidenciadas pelo seu cliente, você está enganado, porque você não está atuando bem. A atuação do advogado tem que ser serena, técnica, separar o papel que cabe a ele, o que cabe à parte. Reações próprias da parte, emoções próprias da parte não combinam com o advogado, não tem nada a ver, beleza? Primeira dica. Segunda, o advogado não deve imaginar que ele é contratado para criar problema para o cliente na audiência, com o colega, com o juiz, o colega que está adverso naturalmente. Advogado resolve conflitos. Nós estamos aqui na fase inicial do processo, buscando conciliar os litigantes, portanto, o advogado bom tem que ter isso sempre presente. Ele resolve conflitos, ele é contratado para resolver da melhor forma o litígio para o seu cliente. E, como a gente vem dizendo, há casos, e são vários, em que a melhor solução é a solução amigável, conciliada. Portanto, guarde bem isso. Advogado não é parte. Segundo, advogado resolve conflitos. Outra coisa que você nunca deve deixar que aconteça, às vezes fica difícil de controlar, mas pelo menos não deve permitir que isso se prolongue. É natural nas audiências que os litigantes busquem em determinado momento como que resolver problemas do passado. Ah, eu estou aqui magoado porque um determinado dia o meu patrão, eu faltei, ele disse que eu estava com enrolada, que eu estava sendo isso, estava sendo aquilo. Do mesmo modo o patrão diz, o empregador diz, ele tratava assim, assado, era isso, era aquilo. Observe, a audiência não deve servir para remoer mágoas do passado. Evite o enfoque prospectivo. Diga você para o seu cliente, quando ele começar a falar sobre isso, querendo reavivar dramas, fustigar, cutucar feridas, mágoas passadas, resolver, fazer uma terapia na audiência, vamos dizer assim. No ouvido dele diz, isso aqui não é conveniente. Se a gente está buscando um acordo, que é uma boa solução para você,
Para que mexer nisso? Vai desagradar o outro vai ficar com o ânimo alterado. A primeira coisa que vai acontecer é acordo, tchau. Portanto, evitem o chamado enfoque prospectivo. Olhar para trás. Aliás, você sabe por que o carro é uma brincadeira, mas que serve muito para evidenciar o que eu estou a dizer. O carro tem um retrovisor, espelhinho pequeno, e um para-brisa bem grandão. Você está dirigindo. Sabe por que o retrovisor é menor do que o para-brisa? Porque o caminho que vem pela frente é mais importante do que o que ficou para trás. Então diga ao seu cliente, saiba disso. Vai para a audiência sabendo que aquilo não é momento de estar olhando para o passado, curando mágoas. Pelo contrário, vamos nos focar na frente aqui no que vai resolver. É assim que se atua bem numa audiência na qual se busca conciliação. Não é uma clínica para terapias, não é um ringue para exercitar o seu Muay Thai, não é uma arena de gladiador, muito pelo contrário. É para se buscar a solução conciliada. Se não der certo, em último caso, vamos esperar a decisão do juiz. Quando você mesmo resolve, você e o outro litigante, a outra parte, a solução obtida por vocês, pelos advogados, pelas partes, é muito melhor que a autocomposição resolva o litígio do que um estranho, que é o juiz, decidir e impor a decisão dele para reclamante e reclamado. Então, busque sempre ficar atento a essas dicas que eu estou passando agora para vocês. Outra coisa engraçada que deve ser levada em conta, engraçada no sentido de que é importantíssimo saber. Lembre-se que o advogado do cliente, do seu adversário, melhor dizendo, o chamado advogado ex-adverso, ele não é seu inimigo. Não faz sentido, renovo de novo o que já havia dito. Volto a dizer, um pleonasmo, né? Renovo de novo, mas vamos lá. Aquilo não é um ringue, não é para você medir quem tem mais força, se é você o advogado do cliente, do reclamado, você sendo reclamante e vice-versa. Ou seja, não é o advogado adversário que você tem que aniquilar. Muito pelo contrário, você tem que buscar uma solução que seja boa para você e para o seu cliente, principalmente para o seu cliente, que será boa para você também, de regra. Portanto, enquanto advogado, lembre-se, o advogado ex-adverso não é um inimigo seu. Você não tem que sair da audiência estremecido, nem com ele, nem com o juiz, nem com ninguém. Faça o seu papel, seja como para-choque do seu cliente, não seja o próprio cliente. Você está lá para serenamente resolver o drama do seu cliente e não para acirrar ódios, acirrar intrigas. Beleza? Vamos mais. Inversão de papéis. Empatia. Raporte. Já falei isso em vídeo anterior. Se coloque no lugar do outro que você vai enxergar porque que ele pensa daquele modo. Às vezes o empregador foi um grande empresário, mas está numa bancarrota danada, há muito tempo vem declinando. Aquilo é muito sofrido para ele, tanto é sofrido para quem está lá desempregado, precisando de dinheiro, pedindo dinheiro emprestado a vizinho, vivendo de caridade e tal. É dramático para um e é dramático para o outro. Você precisa entender onde é que você está. Ah, é empresa, porque uma empresa tem sempre condições. Não é assim. Então, por isso que eu disse no passado, em vídeos outros, investigue, saiba quem é, contra quem você está litigando, saber as condições dele, em que momento ele se encontra, para que você obtenha melhor proveito na audiência, ok? Audição da proposta implícita. Isso aí você precisa ter muito talento. Você precisa perceber para que o acordo saia, às vezes precisa. Isso o juiz deve atuar muito nisso. Tentar identificar o que é que está travando. Às vezes é uma queixa que não aparece, não está na petição, não está na contestação. Você investigar a proposta implícita, saber o que é que o cara quer. Eu já fiz audiência que o sujeito, depois do meio para o fim, disse assim: eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu estou aqui porque eu tenho uma mágoa, meu patrão me chamou de desonesto, eu queria ouvir da boca dele que eu era um homem honesto. Não me interessa dinheiro. Então isso aí é o que eu precisava identificar. É raro você conseguir encontrar. Mas enfim, ficam essas lições e mais. Não se impressione muito com ultimatos. Não tem acordo não. Para que isso? Vamos com calma, vamos procurar. Não se impressione com ultimatos.
Por fim, é importante que você saiba que às vezes você não consegue um acordo integral que resolva tudo, mas em relação a uma verba ou outro, um pedido ou outro, você faz um acordo, já resolve em parte e até o juiz vai gostar porque vai sobrar para ele julgar menos, o trabalho é menor. Beleza? Ficam as dicas aí, bom proveito e bom trabalho para todos. E máscarazinha, gel, nós estamos num momento que precisa muito cuidado. Não saiamos de casa, fiquemos em casa.